A narrativa que nós acabamos de fazer menção, de Gênesis 21, ela é muito poderosa, porque ela relata um momento único, especial. Por que não dizer um momento que traz desfecho e significado real a toda a história e a toda a vida de Abraão e Sara, desde que o Senhor lhes apareceu, desde que o Senhor manifestou a sua voz e fez uma promessa a Abraão, em Gênesis capítulo de número 12. De lá para cá, foi muito tempo de peregrinação, foi muito tempo de espera, foi um tempo de experiência, foi um tempo aprendendo, caminhando, armando tenda, desarmando tenda, armando tenda, desarmando tenda, andando, parando, seguindo, prosseguindo, aliançando, desvencilhando, toda uma vida, todo um processo. Desde que você recebe a promessa, junto com a promessa você também entra num processo, até que se cumpra tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Então, de Gênesis 12 até o relato que nós acabamos de fazer menção em Gênesis 21, é como se fosse a coroação de tudo aquilo que Abraão vem peregrinando e tudo aquilo que ele e Sara viveram até esse dia, o dia em que o Senhor traz o cumprimento de tudo aquilo que havia dito, o tempo em que eles estão prontos para receberem, e não somente receberem, mas também celebrarem ao Senhor por todo o bem do Senhor durante esse processo, por todo o aprendizado, por toda a experiência, mas agora por toda a coroação desse processo. Isaac, o filho da promessa, o Senhor cumpriu. Abraão já tinha 100 anos, mas o Senhor cumpriu. Sara já era uma senhorinha, bem senhorinha, mas o Senhor cumpriu. O Deus que disse que daria um filho, deu o filho. O Deus que deu o filho, lhe deu a garantia da amamentação, lhe deu a garantia do leite. É interessante porque no bojo de tudo aquilo que Deus prometeu, falou o tempo todo sobre gerar, falou o tempo todo sobre multidão, falou o tempo todo sobre filho, falou o tempo todo sobre descendência, mas não falou sobre a sustentabilidade da promessa, não falou sobre o leite. Mas Sara agora, no dia em que Isaac está sendo desmamado, Abraão está tão feliz, que está oferecendo um banquete, uma festa. Diga comigo, uma festa. É um dia de celebração ao Senhor, pela fidelidade de Deus, pelo cumprimento de uma promessa que foi tão esperada e consequentemente tão desejada. Sara está feliz porque deu à luz a Isaac, e ela diz: e Abraão, quem diria que Sara teria um filho nessa idade? Quem diria que você seria pai nessa idade? Quem diria que o Senhor traria renovo para os nossos dias nesse tempo da vida? Quem diria que haveria novidade no fim? E Abraão, Sara está muito feliz. Eu estou parafraseando tudo o que significa o que Sara está dizendo. Sara está dizendo: ei Abraão, quem diria que o ventre dessa senhora seria fecundo, seria fértil, seria produtivo como de uma menina nos seus melhores dias? Quem diria que Sara geraria um filho tão saudável? Quem diria que Sara geraria um filho tão forte? Quem diria que esse ventre seria alimentado pelo próprio céu para gerar a promessa e o cumprimento daquilo que Deus falou? Aí o texto diz assim: e disse mais. E é esse mais aqui que, dentre tantas coisas, também nos chama a atenção logo no início da narrativa que nós acabamos de ler. E disse mais. O que é esse mais? São coisas que Deus não falou literalmente, mas fez, porque estavam no bojo da promessa. E disse mais. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diga: vem mais aí. Se eu te disser que Deus vai fazer tudo o que te prometeu, e ainda vai te surpreender com coisas que não deu tempo de falar, mas vai fazer, porque fazem parte da dinâmica do milagre, fazem parte de todo o processo do cumprimento da promessa. Sara está tão feliz em tê-lo amamentado. Sara está feliz em celebrar uma festa pelo tempo do desmamamento. Significa que ele mamou e que ela teve leite suficiente durante todo o processo e todo o período do qual
Isaac precisava ser amamentado. Todo mundo sabe aqui que o processo de amamentação, apesar de ser doloroso, depois que ele passa do processo doloroso, pelo menos para a maioria das mulheres, ele se torna muito satisfatório. Não apenas para a mãe, mas principalmente para a criança. O salmista chega a falar sobre isso. Ele fala que muitas vezes diante de Deus, ele se sentiu descansado, relaxado, como uma criança depois do momento da amamentação, como uma criança que reclina sobre o seio da sua mãe, satisfeito, de barriga cheia. Então é muito prazeroso para a criança, e depois desse processo também para a mãe, que percebe que pode satisfazer. Fora isso, todas as propriedades benéficas no leite materno. Ele é tão poderoso que há quem tire de si para dar para outros. Hoje em dia, alguns hospitais trabalham com banco de leite, a fim de que as crianças recebam todos os nutrientes que só podem vir da maternidade, né? De uma mãe que gerou leite. Agora, Sara sabe que vai viver o cumprimento de uma promessa e celebra pelo filho, mas eu vejo ela celebrando pelo leite. E só quem já viveu parte ou todo o cumprimento da promessa entende por que Sara está celebrando pelo leite. Porque depois que Deus começa a cumprir tudo que te falou, e você passa por todo o processo e começa a viver a sua vida para ver o cumprimento de tudo que Deus te falou, dá um medinho quando Deus cumpre tudo. Dá um medinho. Parece que tipo assim, será que ele vai embora agora que cumpriu? Será que ele vai dar continuidade? Será que eu vou dar conta de segurar tudo que ele me deu? Por isso que muito antes de viver o cumprimento de uma promessa, Deus usa o tempo da espera para desenvolver com você relacionamento. Porque uma promessa se cumprir quer dizer muita coisa, mas não quer dizer tudo. Tem muita gente que vive o cumprimento de uma promessa e quando a promessa se cumpre, vive a ausência da companhia de Deus. Porque enquanto a promessa se cumpre, esqueceu-se da aliança. E deixa eu te falar uma coisa, depois que a promessa se cumpre, não é a promessa que se mantém, é a aliança que mantém o cumprimento do que Deus entregou. Você quer ver como é que tem princípio bíblico que nós estamos falando? 2 Reis, capítulo de número 4, se não me engano, quando fala sobre a sunamita, da qual o profeta Eliseu lhe prometeu um filho. Quando o menino tinha aproximadamente quase uns 12 anos de idade, o texto diz que o menino veio a falecer. Quando o menino veio a falecer, ela não chamou o cortejo fúnebre não. Colocou o menino no quarto do profeta, no quarto do homem de Deus, albardou a jumenta e subiu o Carmelo para encontrar-se com ele. E ela tinha com ele um relacionamento. Se você for olhar o texto, você vai perceber, a mulher nunca se relacionou com os dons do profeta, ela sempre se relacionou com ele, com o não com o profeta, com o homem, com o ser humano. Ela não diz, por exemplo, no início do relacionamento: marido, vamos construir um quarto porque ele é profeta. Ela não está se relacionando com os dons, ela se relaciona com a conduta. Ela diz: marido, vamos construir um quarto para ele porque eu tenho visto que ele é santo homem de Deus. Ela não se relaciona com os dons dele, ela se relaciona com ele. Agora é claro, se ela alcança ele, os dons são consequência. Tanto que ela não pede para ele orar uma vez na casa dela, e sem ela solicitar absolutamente nada a ele, mesmo sabendo quem ele era, é ele que manifesta desejo de ministrar sobre ela o exercício dos dons. Aí ele não pergunta se ela quer, ele olha para ela e diz: tu conceberás. Por este tempo determinado o Senhor te dará um filho. Agora veja, no mínimo, no raso, a gente está falando de quase 15 anos de convivência entre Eliseu, esta mulher, e o marido dela. Eliseu tem relacionamento com ela antes do filho, no processo do filho, e mantém o relacionamento e o quarto profético depois do filho. No mínimo, por baixo, quase 20 anos de amizade. Aí escuta isso. Quando o menino morre, ela sabe que ele não tem obrigatoriedade profética com ele. Por que não? Porque ele não disse que o menino não ia morrer, ele disse que o menino ia viver. E a morte, consequência de quem está vivo. Então a profecia se cumpriu. O menino nasceu ou não nasceu? Viveu ou não viveu? Cresceu ou não cresceu? Mas um dia saiu com o pai. O texto diz que deu um problema lá na cabeça, entrou gritando e veio a falecer. Ela coloca o menino no quarto, vai de encontro ao homem de Deus, vai para a entrada do cume do Carmelo, encontra Eliseu e revoga a ressurreição do seu filho, revoga uma solução. Ele manda Geazi, ela não sai, por quê? Não me relacionei com Geazi. Geazi come lá em casa porque vive na tua aba. Vou ficar aqui. Ela diz: vive a tua alma que eu não hei de te deixar.
Em outras versões tem um termo que eu gosto ainda mais. É como se ela dissesse assim: ou você desce comigo ou não desce nenhum de nós dois. E aí ele desce com ela. É a primeira vez que o texto vai dizer que a visão de Eliseu foi fechada. Eliseu tem a visão aberta o tempo todo. É diferente da gente, que tem a visão aberta entre um culto e outro, entre uma busca e outra, entre uma leitura da palavra e outra. Para a gente abre-se o canal à medida que a gente busca. Como Eliseu busca o tempo todo, o canal dele sempre está aberto. Só que nesse dia, quando ela sobe, Geazi tenta segurar ela. E Eliseu diz: deixa ela, como quem diz, solta. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não é todo mundo. E ele responde o segundo: solta ela. Por quê? Eu vou ter que saber dela, qual é a necessidade dela e por que ela veio atrás de mim. Porque o Senhor me encobriu. Eu costumo dizer isso aqui a grosso modo, tá, gente? Eu costumo dizer que é como se Deus está ali com ele no monte o tempo todo. Mas como ele desenvolveu um relacionamento com ela, Deus não precisa ser intermediário do que ela vai falar para ele, porque eles têm um relacionamento de amizade, de fraternidade. Mas Deus, tu fala tudo, tu intervém em tudo. Só que o texto diz que a visão dele fecha na hora que ela tenta subir. Por isso ele tem que dizer: Geazi, solta ela. Falando a grosso modo, é Deus dando um passo para trás, dizendo: resolve teu negócio aí. Isso é relacionamento seu. Não que Deus não está abençoando, Deus está ensinando a Eliseu. O que a gente lê no livro do Pequeno Príncipe: tu é responsável por aquilo que tu cativas. Se responsabiliza aí por esse relacionamento. Por isso que a gente diz: dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Aí ela vai lá, fala com ele, os dois descem junto. Ele volta para a casa dela, o menino está na cama do quarto dele. E por que ele ressuscita o menino se ele não tem obrigação? É muito tempo comendo naquela casa, é muito tempo vivendo com aquela família. Eliseu tem dívida? Irmão, não é dívida, é compromisso. Não é dívida, não é jogar na cara, o nome disso é aliança. Agora veja como uma aliança tem o poder de fazer uma promessa que tinha recebido a sentença da morte ser completamente mudada, porque o profeta retornou a casa e trouxe vida. Aí eu te pergunto: foi a promessa que se garantiu? Não foi. Foi a aliança que ela tinha com Eliseu que deu vitalidade a uma promessa que já tinha se cumprido. Irmã Camila, o que você está dizendo? Não queira viver o cumprimento de uma promessa sem construir com Deus uma aliança. Não queira viver de Deus o cumprimento do que Ele falou sem compreender primeiro quem Ele é e por que Ele está te fazendo esperar durante esse processo. Quando a promessa se cumpre na casa de Abraão, Sara está muito feliz. Muito feliz. E agora eu vou dizer por que ela está feliz. Porque Deus falou do filho, mas nunca enunciou o leite. E você diz: irmã Camila, mas não é praticamente consequência? Quem tem filho tem leite? Quem te disse? Tem mães aqui que partilham do que eu estou dizendo. Tiveram o filho, mas não tiveram o... Isso é relativo. Sobretudo na vida de uma mulher que está recebendo um milagre no ventre. No ventre. Só que ela está feliz, andando pela casa de um lado para o outro, dizendo: ah, Abraão, o texto diz, e disse mais. O mais aqui não é só para a gente saber, o mais aqui também revela a perspectiva, a expectativa e a reação de Sara diante de ter podido ter o prazer de ter amamentado Isaac. Eu, por exemplo, sou de um tempo em que a gente chamava mãe de leite ou irmão de leite. Era quando uma vizinha, uma amiga, uma prima gerava no mesmo período que você, mas uma dava leite e a outra não dava. Aí ela cronometrava o horário que você ia dar de mamar para poder levar o filho dela, e ele também tem condições de absorver os nutrientes do seu leite. Quando a gente crescia, olhava para o irmão e fazia gosto em dizer: é meu irmão de leite, né? Era um jeito. Isso era muito comum naquele período. Isso era muito comum entre os hebreus. Agora olha o que Sara está dizendo. Disse mais. Quem diria, Abraão? Quem diria? Como é que a gente usa esse termo? Quem diria? É quando a gente está falando de uma projeção maior do que a nossa expectativa. Abraão, quem diria que Sara te daria um filho? E disse mais. Quem diria, Abraão, que Sara o amamentaria? Mas Camila, não entendi. Agora você vai entender. Ela está dizendo: Abraão, eu estou muito feliz, porque o Deus que deu o filho também deu o leite.
Aí você diz assim: o que tem a ver? Entenda isso de maneira profunda. Deus não vai te colocar num ambiente de cumprimento de promessa sem dar a você condições de dar manutenção. Não. Olhe para quem está ao seu lado e libere essa palavra de ordem. Diga para essa pessoa: o Deus que dá o filho tá fraco. Diga: o Deus que dá o filho também envia o leite. Mas Camila, eu não entendi. Olha isso: o leite materno que Sara gera, o leite que Sara vai gerar para alimentar Isaac, é Deus dizendo: depois que eu cumprir a promessa, eu não vou te dar tchau não. É Deus dizendo: depois que eu cumprir a promessa, eu não vou te largar para agora prometer para outro não. Joga por terra esse trauma que você tem de gente que te engravidou e deixou você cuidar do filho sozinho. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu não sou como aquele canalha, eu não sou como aquele cafajeste, eu não sou como aquele ou como aquela que faz e vai embora. Deus está dizendo: quando eu te inserir no cumprimento de uma responsabilidade, eu vou te dar condições de administrar, de manter e de sustentar aquilo que eu confiei no teu ventre, aquilo que eu confiei na tua história. Pega na mão de quem está do teu lado, que eu já estou sentindo graça de Deus para profetizar. Sacode ela, não deixa ela usar a cadeira para descansar não. Quer descansar, vai descansar em casa. Sacode ela e mostra que ela sentou do lado de uma profeta, e diz: Deus, sacode, Deus te deu o filho, o projeto, o cumprimento, e vai garantir o leite. 2019, 2020, 21, 22, Deus não vai te deixar depois que cumprir. Deus não vai te abandonar depois que cumprir. Tem leite vindo aí. Não, vou falar de novo. Tem leite vindo aí. Você diz: Deus, está doendo. Por quê? Porque processo de conservação de leite e período de enchimento de leite é período de dores. Você diz: está doendo. Deus está dizendo: estou fazendo estoque. Você diz: Deus, está pesadão. Deus, está difícil. Deus está dizendo: é porque você não vai ter só de segunda a sexta. Alguém está olhando para você, para o ministério que eu te propus, e está dizendo: aproveita esse momento. Olha para quem está do teu lado e diz: quem gerou em mim o que eu pari não vai embora depois que nasce não. Olha para quem está do teu lado e diz: quem colocou em mim o que eu estou gerando, quem colocou em mim o que eu estou acreditando, está mantendo a reserva, o estoque. Aguenta a pressão, aguenta a pressão, aguenta a pressão. Deus está trabalhando com estoque, Deus está trabalhando na reserva. Alguém diz: aproveita esse momento. E Deus está dizendo: eu não te tirei de onde te tirei para você viver um momento. Eu te propus uma carreira, eu fiz contigo um compromisso. Eu tenho leite para tua cria. Porque deixa eu te falar, você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar no lugar que Deus determinou, no lugar que Deus disse que você chegaria. Às vezes a gente pensa que Deus depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele nos prometeu. A gente sabe que Ele não precisa, mas vive como se Ele precisasse. Porque diante de qualquer adversidade, qualquer dilema, qualquer dificuldade que se apresenta, uma enfermidade, uma esterilidade, uma porta fechada, um levante, uma afronta, uma dificuldade financeira, uma dívida, uma falência, uma palavra que contraria completamente toda a palavra que Deus determinou ao nosso respeito, tem um poder de nos desestabilizar de uma tal forma. E isso acontece porque obviamente nós não somos dotados apenas de alma.
aonde está a nossa intenção, aonde está a nossa personalidade, mas somos dotados também de espírito. E se fôssemos dotados só de espírito, não ficaríamos abalados emocionalmente. Aconteça o que acontecesse, continuaríamos firmes no propósito que Deus já estabeleceu para nós. Mas como também somos dotados de alma, ficamos extremamente abalados emocionalmente, mentalmente, e sabemos que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar, mas vivemos como se Ele dependesse de ajuda para fazer essas coisas acontecerem. Então, por mais que estejamos aqui reunidos nesta noite debaixo de uma palavra, a verdade é que muitos de nós entramos aqui abalados, pedindo para Deus confirmação acerca de coisas que Ele já disse, pedindo para Deus que continue falando conosco, e Ele, porque é bondoso e é misericordioso, e sabe que não somos mato, sabe que não somos semente, sabe que não somos peixe, sabe que não somos bicho, porque para esses Ele deu uma palavra e eles os obedecem desde o dia em que liberou essa palavra, né? Ele liberou a palavra e Ele disse uma única vez que cada erva dê semente conforme a sua espécie, e cada semente conforme a espécie está nela, e assim para todos os animais e para todas as espécies que já foram criadas. E Deus nunca mais precisou dizer isso de novo. A todas as águas, oceanos, a tudo aquilo que está preso ou debaixo do firmamento, obedece a palavra de Deus desde o dia em que Ele falou, e Ele disse uma única vez. Não precisou dizer nunca mais. E tudo o respeita e o obedece desde então. Mas acerca do homem, e Ele é tão bom que Ele se responsabiliza, porque Ele mesmo sabe. Quando Ele nos fez, o texto é claro em dizer: soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele sabe, é semelhante, mas não é igual. Ele sabe, lembra a mim, mas não pode ser como eu. Precisa de ajuda, é falho. E por causa da sua bondade, da sua misericórdia, conferências como essa Ele estabeleceu no coração dos homens, para que Ele possa continuar sendo um farol e apontando um destino, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das tempestades, independente da contrariedade, independente das falhas do nosso caráter, independente das dificuldades da nossa personalidade. Ele continua aqui e Ele está dizendo: eu falo hoje, falo amanhã e continuarei falando, porque céus e terras passarão, a sua ansiedade vai passar, a sua depressão vai passar, mas as minhas palavras nunca passarão. Por isso eu vou continuar falando e me revelando a você pelo poder da minha palavra. E Ele fala e não se cala. Quando Deus criou todas as coisas que existem e que estão diante dos nossos olhos, visto que tudo obedeceu ao ouvir a sua voz, dava até a impressão de que Ele não precisava falar nunca mais. Se o mar, que é muito maior do que tudo que você carrega dentro de você, obedeceu a sua voz desde que tudo foi criado, por que seria tão difícil para você obedecer? E é por isso que o salmista vai salmodiar e ele vai colocar o homem no pináculo da criação, quando messianicamente ele o compara ao Messias. E ele diz: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Tem muitas coisas que Deus ama no mundo, mas nada compete com você. Nada. E você pode não acreditar nisso, e isso não muda essa verdade. Você pode não sentir isso agora, e isso não muda essa verdade. Você pode não estar se sentindo amado aqui agora, e isso não muda essa verdade. E essa verdade não é uma história, é uma pessoa. E ela é uma realidade. Esteja você sentindo isso ou não agora, você é o pináculo da criação de Deus, aquilo que Ele fez e que Ele mais ama e amou. E Ele é tão generoso que depois de criar todas as coisas e fazer então o homem, nunca mais Ele parou de trabalhar, percebeu? Olha para quem está do teu lado e diga: você dá um trabalho. Mas não tem problema, não fique chateado com o trabalho que você dá.
Não fique chateado com o trabalho que você está dando. Porque você está dando trabalho para alguém que não se cansa. Você está dando trabalho para alguém que não se fadiga. Eu fico tão triste quando eu vejo um crente podendo pedir para Deus o que ele quiser. E ele diz assim, eu não tenho coragem de pedir. Eu fico tão triste. Porque se tem uma coisa que dá prazer em Deus é trabalhar. Veja, Ele criou rios, oceanos, mares, tudo que existe, tudo que há. E ao 7º dia, não porque tinha necessidade, mas para estabelecer para nós um princípio. O texto diz que no 7º dia Ele descansou, parou para admirar a sua obra, a sua criação. Só que depois de haver feito o homem, Deus nunca mais descansou. E eu não estou falando do sábado, eu estou falando de expediente. Nunca mais, e não sou eu que estou dizendo isso para te agradar, para fazer você se sentir amado, não. Como eu já disse, isso é uma verdade irrefutável, acredite você nela ou não. Nunca mais Deus, Deus criou baleia e descansou. Deus criou tudo que existe e há, e conseguiu, abre aspas, descansar, fecha aspas. Mas depois que criou você, nunca mais Deus descansou. Por que o profeta Isaías, quando menciona, não ele, mas o próprio Deus, falando na primeira pessoa na boca do profeta, quando ele diz assim, olha, porque desde a antiguidade, por que ele não diz desde a eternidade? Mesmo sendo filha dele, porque ele é pai da eternidade, ele estabeleceu um tempo para contar a eternidade, porque ele consegue ser maior do que a eternidade e está fora do que tudo que pode ser contado. Mas ainda assim, é impressionante, porque o texto poderia dizer desde sempre. Porque Deus existe desde quando? Desde que você passou a conhecê-lo? Não, desde sempre. Então poderia dizer assim, porque desde sempre, mas não diz desde sempre. Veja o texto do profeta Isaías, porque desde a antiguidade. Antiguidade e eternidade são iguais, gente? Não, eternidade é desde sempre. Antigamente é desde um ponto, muito antigo, mais um ponto. Ok? E olha o que ele diz, porque desde a antiguidade, nem com o ouvido se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que... Um Deus que trabalha para aqueles que precisam. É um equívoco muito grande achar que Deus trabalha só para quem precisa. Na verdade é um erro enorme acreditar que você não deve pedir porque não merece, ou porque não precisa tanto quanto alguém que está precisando agora, seja na África, na Ásia, na Oceania. É um erro absurdo acreditar que o tempo de Deus não pode ser todo ele preenchido, porque vai faltar alguém atender se ele atender você. Você está pensando que você está lidando com quem? Talvez por uma inserção da própria cultura, de onde nós viemos, paulatinamente sendo instruídos a acreditarmos em obras feitas por mãos de homens. Talvez tenhamos a dificuldade de acreditar num Deus que tenha um expediente incansável. E quando lemos o texto dizendo o ancião de dias, começamos a pensar que adoramos um velhinho. Veja isso. Deus não trabalha para quem precisa. É por isso que muita gente que já precisou muito, hoje odeia o Deus que um dia disse adorá-lo. Porque se você começa a desenvolver esse raciocínio, você começa a acreditar na ideia de que se Deus só trabalha ou deve trabalhar para quem precisa, não podem haver situações de injustiça, moradores de rua, dificuldade em questão de condição e existência social, porque você acha que Deus tem que fazer alguma coisa, afinal as pessoas precisam. Então você começa a acreditar que porque Ele tem poder para curar todas as doenças, Ele tem que curar todos os doentes. E então o Deus que hoje você diz adorar, daqui a pouco tempo você começará a achar que Ele na verdade é muito injusto para ser adorado. Porque na verdade não compreendeu que Ele não trabalha para quem precisa. Ele trabalha para quem
E o que é espera? Expectativa. O que é espera? Manifestação da fé de quem interessa. O que é espera? Certeza das coisas que eu não tenho, mas que eu já creio que recebi e estão diante de mim. Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera. Aí veja o texto: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Olhe de novo para alguém e diga: Deus trabalha muito. Tá fraco, diga: Deus trabalha muito. Por você, por você. Deus trouxe pessoas hoje aqui e Ele está dizendo: eu não quero você se sentindo ameaçado de todos os lados. Eu quero que você saiba que é protegido de todos os lados. Você é guardado de todos os lados. Você é amparado de todos os lados. Oh, é por isso que o salmista dizia: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. É tudo dele. Aí ele diz: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. Ele te guardará de todo mal. Oh, aleluia. Deus te trouxe aqui e Ele está dizendo: porque tu tem ficado tanta insônia, tanta gastrite nervosa, tanta calvície por estresse. Deus está dizendo: porventura tu não sabe que tu te cansa, mas eu não. Tu esmorece, mas eu não. Tu falhas, mas eu não. Por isso dorme, porque quem te guarda nunca dormiu e nem vai dormir. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Vai ver, você já serviu um Deus o qual você teve que trabalhar muito por Ele. Teve que preparar casa para Ele, oferta para Ele, direção para Ele, caminho para Ele. E quando Ele andava, fazia isso por intermédio das suas mãos. E isso fez você começar a acreditar que pode ser que Deus esteja muito cansado. Só que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu trabalho por você quando você nem me conhecia direito. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Tudo que existe e há, diz o autor da carta aos Hebreus, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes céu e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Camille, o que isso tem a ver com João 19? Tudo, presta atenção e para de ser ansioso. Há uma palavra, e esta palavra é a palavra que trouxe à existência tudo que antes não havia, tudo que antes não conhecíamos. Então eu volto a dizer o que disse no início: você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar no lugar que você deseja. Você não precisa de tudo que acha que precisa para estar aonde Deus disse que ia lhe colocar. Camille, eu preciso de quê? Você precisa de uma palavra apenas. Uma palavra. E eu já disse e repito novamente nessa noite: Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar. Se Ele liberou uma palavra, ela está proibida de voltar vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Você acha que tem que ter o melhor plano de saúde, você acha que tem que ter o melhor plano de carreira, você acha que tem que ter os melhores amigos, você acha que tem que aumentar a sua cartilha, a sua network, você acha que tem que ter 2, 3, 4, 5 milhões até o final do ano para conseguir virar uma chave. Tudo isso é planejamento e não é errado fazer. O problema é depositar toda a sua expectativa no seu empenho, acreditando que qualquer coisa que aconteça ou abale o mundo terá o poder de abalar a palavra que Deus liberou a seu respeito. E por isso você tem vivido se desgastando, gastando a sua energia, a energia que você podia estar usando para adorar, a energia que você podia estar usando para descansar diante dele. Porque mais fé do que precisa ter quem trabalha, precisa ter quem descansa. Por isso que quem descansa demonstra maior confiança para Deus. Veja, se você tem uma palavra, você tem tudo. Mas a gente age com a palavra de Deus como se ela fosse uma coisa abstrata, como se ela não fosse mais sólida do que o chão que eu estou pisando, como se ela não tivesse maior poder de cobertura do que este teto que está sobre a nossa cabeça.
Você estoura uma bomba aqui dentro, não sobra piso, não sobra teto, não sobra nada. Isso que hoje você tem certeza da solidez que é, amanhã não é mais nada. Agora, bota um crente debaixo de uma palavra. Pode jogar a bomba que for. Remacaia, Sória. Meu Deus, pode tentar o maior nível de destruição, pode fazer o maior estratagema, bota um crente debaixo da palavra. Oh meu Deus do céu, olha para quem está do teu lado e diga: debaixo de uma palavra. Agora vamos ovacionar essa palavra e diga assim: debaixo da palavra. Da palavra. Ei, tua casa não caiu quando você perdeu o emprego, não é porque faltou dinheiro, é porque não faltou palavra. Tua enfermidade que te atormenta não te matou, não só o corpo, mas também a alma. Não é por causa dos remédios que você tem, é porque tu está debaixo de uma palavra. A esperança que nada muda e faz morrer em ti, ela ainda não foi embora porque você é indesistível, não. Ela ainda se mantém aí porque tu estás debaixo de uma palavra. Então para de considerar essa palavra sensorial e começa a crer que ela é mais sólida do que o chão que a gente pisa e mais contundente do que o teto que cobre a nossa cabeça. Você está debaixo de palavra, e quem está debaixo de palavra não naufraga, não perde, não rompe, não. Ai meu Deus. Pedro disse assim: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançarei a rede. Lançou a rede, pegou uma multidão de peixes tão grande, um cardume tão grande, que o barco quase ia a pique. E por que não foi a pique? Porque quem está debaixo de uma palavra vê o quase, mas não perde tudo. Você está aqui e está dizendo assim: Camila, eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase morrendo. Eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase perdendo. Camila, eu estou debaixo da palavra, mas eu estou quase me divorciando. E é este quase que não deixa concluir, porque a palavra de Deus está ali medindo o comprimento do barco, a estrutura da tua jangada, e Ele está dizendo: não vai. Por que não vai? Porque tu está debaixo de uma. Está na hora de você entender que isso aqui não é uma concentração de religiosos, meu irmão. Isso aqui é uma reunião de gente que existe, subsiste e resiste, porque está debaixo de uma palavra.